E as crianças lá para o espaço Kid, com a monitora Tami e companhia. Muito bom. Graças e paz, meus amigos. Vamos para a palavra de Deus nessa noite. Livro de 2 Reis, capítulo 13. Participem todos comigo dessa leitura. 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14. E vamos discorrer alguns versículos. Eu vou ler na versão NVT, versão transformadora. 2 Reis, capítulo 13. Diz assim: quando Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, Jeoás, rei de Israel, o visitou e chorou por ele, dizendo: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: pegue um arco e algumas flechas. E o rei fez aquilo que ele pediu. Então Eliseu lhe pediu: ponha as mãos sobre o arco. E pôs as mãos sobre as mãos do rei. Em seguida ordenou: abra a janela que dá para o leste. E o rei abriu. Depois Eliseu disse: atire. E o rei atirou uma flecha. Essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afec. Depois Eliseu disse: agora pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. O rei pegou as flechas e atirou-as contra o chão 3 vezes. 19. O homem de Deus se irou com ele, dizendo: você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes. Assim teria ferido os sírios até que fossem completamente destruídos. Agora você será vitorioso apenas 3 vezes. Vamos lá para o 25. Então Joás, filho de Jeocás, reconquistou as cidades que Ben-Hadad havia tomado de seu pai Joacás. Joás derrotou Ben-Hadad 3 ocasiões e recuperou as cidades israelitas. Amém, amigos? Que o Senhor nos abençoe em sua palavra. Você que trouxe as suas anotações, nesse texto nós aprendemos algumas citações muito importantes, até para a construção da nossa vida. Aqui a história ela vai mencionar uma visita social feita pelo rei a Eliseu. E vai mencionar que Eliseu estava enfermo, velho e doente. Aproximadamente deveria ter 80 anos de idade. E o texto diz que pouco depois ele iria morrer. Ele já estava doente, bem idoso, e pouco depois dessa visita, ele iria morrer. Então, o contexto mostra Eliseu nessa situação, e o rei vai visitá-lo. Preste atenção. O texto cita, aqui é uma figura de linguagem, comumente para a época, por isso que nós lemos e talvez não entendemos. Mas aqui tem uma expressão que foi usada até pelo próprio Eliseu quando Elias partiu, de que alguém importante vai morrer. E era um jargão popular usada para aplicar uma autoridade patriarcal
E ele fala assim: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Nós lendo não tem muito significado, mas para quem estava naquele contexto, naquela época, talvez é uma expressão que significa que chegou a hora da carruagem vir para te recolher. Significa assim: amigo, está chegando os seus dias, você vai morrer daqui a pouco. E de uma maneira educada, um jargão que já usavam, e o rei cita isso para Eliseu. Então o rei Joás, ele está realizando uma visita meramente social. Eliseu, mesmo idoso e enfermo, a história vai dizer que ele ainda se sentia um canal de bênção na vida do rei Joás. E aqui a primeira lição que nós aprendemos, que os problemas que nós enfrentamos, olha para mim, eles não podem ser empecilhos para que eu e você nos tornamos bênçãos para a vida dos outros, ainda mais daqueles que nos procuram. Digo isso porque nós não podemos ser e estar a serviço do reino só quando tudo vai bem. Eu não posso estar apto a receber pessoas só quando tudo vai bem. Eu não posso liberar palavras de bênçãos só quando tudo vai bem. Prestes a morrer, Eliseu ainda foi canal de bênção na vida do rei Joás. Nesse momento que Eliseu se permitiu ser usado por Deus, aqui no contexto vai falar que ele vai proporcionar um ambiente profético e lições riquíssimas para o rei Joás e para o nosso conhecimento até aos dias de hoje, que eu quero que você preste atenção, que vai agregar para o seu crescimento espiritual. Eliseu, ele vai chamar o rei. E aqui acontece uma coisa muito interessante no texto. Eu diria que didaticamente, Eliseu vai dar um passo a passo, como o rei deveria prosseguir nas suas próximas etapas, como se Eliseu estivesse instruindo uma criança. Já orientou uma criança a fazer alguma coisa? É aquela explicação pausadamente nos mínimos detalhes e de fácil entendimento. Maneira concisa, o rei ele vai chamar o rei e vai dizer assim: pegue o arco. O rei pega o arco. Aí ele vai dizer: prepara a flecha. E ele espera. O rei vai e prepara a flecha. Ele vai colocar as suas mãos sobre as mãos do rei, e vai falar assim para ele: agora vá e abre a janela. Ele abriu a janela e o texto faz questão de grifar: janela que dá vista para o Oriente. A janela que dá vista para o Oriente. Aqui, exatamente nesse momento, a nação de Israel, ela estava em guerra, como diz o texto, contra a Síria. E a direção da janela que Eliseu pediu para abrir era exatamente a direção que rumava ao acampamento sírio. Então, abre a janela e olha a direção do acampamento do inimigo. Muito obrigado. Depois de pegar a flecha, pegar o arco, abre a janela, olha em direção ao acampamento do inimigo. Bom, e Eliseu continua a instrução e diz: agora você vai e atire uma flecha. E quando o rei de Israel atirou uma flecha, no exato momento que a flecha é disparada, Eliseu começa a profetizar. E a palavra profética é a seguinte: esta é a flecha da sua vitória contra os seus inimigos sírios. Esta é a flecha da sua vitória contra os seus inimigos sírios. Claro, é óbvio que literalmente aquela flecha, ao ser disparada, ela não foi muito longe. Joás, o rei, e Eliseu até viram onde ela caíram. Não chegou nem perto
do acampamento dos sírios, dos seus adversários. Mas o que ele estava fazendo ali? É o que nós chamamos de um ato profético, e que comumente fazemos com vocês. Então Eliseu estava ensinando o rei a praticar um ato profético, que no plano espiritual era uma sentença, é uma declaração espiritual, liberando uma palavra de Deus, naquele sentido, para que houvesse uma conquista. Ao lançar aquela flecha, aparentemente inofensiva, nem chegaria a atingir os adversários de forma literal, mas no reino espiritual, aquilo ali se converte em uma declaração, como se Deus estivesse concordando com aquilo que ele está dizendo. Ao liberar a palavra, Deus estava cooperando com aquela situação, dizendo: assino, concordo, assina embaixo. Não obstante, ao declarar isso profeticamente, a história diz que Eliseu vai virar e vai olhar para ele e vai dar uma outra ordem. Ele olha para ele, em sequência, aquele ato profético, ele vai liberar um outro ato profético. Ele vai falar assim: agora, pegue o arco, pegue novas flechas e atire ao chão. E atire ao chão. Você lendo, você vai ter o mesmo entendimento, talvez, que eu tive. Que o rei Joás, eu acho que ele pensou que aquele momento estava se tratando de uma continuidade daquele ato profético. Ele atira uma flecha, pega outra, atira duas, pega mais uma, atira a terceira e para. E para de atirar a flecha. E exatamente quando ele parou na terceira flecha, o velho profeta Eliseu vai ficar indignado, bravo. Ele vai virar para o rei, de maneira enérgica, ele vai dizer: 3 vezes, só 3 vezes. Eu esperava no mínimo 5, 6 flechas, que você deveria atacar ao chão, porque você venceria os seus inimigos até consumi-los. Mas agora que você lançou 3 vezes, significa que você vai vencê-los apenas 3 vezes. Joás ficou sem reação. E aqui que eu inicio uma mensagem com algumas citações importantes. Primeiro, que eu até quero que você faça questão de anotar: Deus permite que seja nós e não ele. Por favor, anote. Que determinamos a dimensão de conquistas que vamos desfrutar em Deus. Deus permite que seja nós e não ele. Que determinamos as dimensões de conquistas que vamos desfrutar em Deus. Veja você mesmo. Camarada, ele estava naquele ambiente profético. Deus já havia revelado o seu plano para que ele atinja o inimigo até consumi-lo, até que aniquilasse o inimigo, justamente porque essa guerra já estava se estendendo há tempos, era do conhecimento e da participação de vários, era um jogo de vai e vem. A Bíblia vai dizer que as 3 guerras que ele vencerá, será suficiente somente para recuperar as cidades de Ben-Hadad, ou Beni-Hadad, que era o rei da Síria, que inclusive são 3 cidades que Ben-Hadad havia tomado do pai de Joás. Uma hora tinha a cidade, outra hora perdia, uma hora tinha, uma hora perdia. Então o plano de Deus não era uma conquista temporária, não era para pegar de novo e perder depois, não era para repetir o que estava acontecendo com seus pais. Deus queria dar para ele uma vitória definitiva dessa vez, definitiva.
Mas por alguma razão o rei dá a terceira flechada e para. Talvez não entendeu o ato profético. E a atitude desse rei ao parar na terceira, deu a entender a Eliseu que ele estava dizendo: para mim, 3 já está bom. Não precisa muito, 3 está bom. E é o que precisamos aprender aqui, amigos. É o que o Senhor Jesus, quando procurado por pessoas para obter milagres, Ele sempre conclui a sua ação dizendo: seja feito conforme a sua fé. Não uma determinação de Deus, mas do homem para Deus. Você não vai ver dizendo que seja feito como o meu poder. Você não vai encontrar nos textos Jesus concluindo conforme todo o meu poder, nem tampouco conforme o poder do meu Pai. Mas você vai sempre encontrar dizer: vai, a tua fé te curou. Vai, a tua fé te salvou. Seja feita conforme a tua fé, a tua fé. Amém ou não amém? Que eu quero dizer para você aprender. Porque o milagre, ele nunca vem na proporção do poder de Deus. Ora, isso é tão fácil de entender, mas nós entramos no automático e não percebemos. Se o milagre viesse na proporção do poder de Deus, um Deus que nós lemos e conhecemos, que apenas uma partícula minúscula do seu poder, todo o nosso problema aqui dessa congregação já estaria resolvido. Definitivamente, permanentemente, eternamente. Mas abrem bem os seus ouvidos. O que o texto quer nos ensinar é que o milagre, ele vai sempre acontecer na proporção daquilo que você acredita em Deus, e não na proporção do poder de Deus para você. Amém ou não amém? Olha que interessante. Porém, o limite daquilo que vamos experimentar, da dimensão que iremos atingir, Deus, Ele é tão bom, que não é determinado por Deus, essa limitação. Esse limite é estabelecido pelo quanto nós decidimos crer, o quanto nós decidimos experimentar em Deus. Ele vai dando corda. Vou fazer, vou realizar. O limite, você que determina. É o quanto acredita. Naquele momento Eliseu estava dizendo que o plano de Deus era para que Joás aniquilasse o inimigo definitivamente. E quando ele atira apenas 3 vezes, Eliseu se indigna, porque ele sabia que apenas 3 tiros não era suficiente para aniquilação. Aí inconformado, porque ele conhece esse Deus, um Deus que não limita. E ele fala assim: no fundo você sabe, meu amigo, que com 3 flechadas, 3 vitórias, é impossível acabar com esse inimigo. Você só vai reconquistar e depois ele vai pegar de volta. Mas o que me chama a atenção é que, em outras palavras, Eliseu está condenando o rei por, na verdade, se acomodar ou se conformar com algo inferior daquilo que Deus sonhou para ele. A revolta de Eliseu era ver que o rei estava querendo alguma coisa inferior daquilo que Deus estava planejando. O rei queria coisas inferiores daquilo que Deus estava planejando. Diga para quem está do seu lado, com autoridade, diga assim: não se conforme com isso. Se o projeto de Deus é muito mais para você.
E a mensagem nos ensina. O que a mensagem nos ensina? Que muitos de nós estamos nos conformando, aceitando, achando que já é o suficiente, com aquilo que é muito aquém, muito inferior, muito menor do que aquilo que Deus projetou para você. Tem pessoas se conformando com coisas pequenas, comparado com aquilo que Deus tem declarado sobre a sua vida. E agindo assim, você acaba por limitar aquilo que Deus quer fazer com você. Porque se você não quer mais, Deus não vai fazer mais. Não é a medida da proporção do seu poder, é a medida daquilo que você acredita, daquilo que você quer. Olha a reação de Eliseu no versículo 19. Na NVI, diz assim, ó, e ele ficou muito irado, muito irado, muito irado. Outra versão diz assim, ó, que ele se irritou muito. Outra versão diz, ficou muito indignado. Porque ele sabe que esse camarada, ele está jogando pela janela aquilo que Deus tinha planejado. A ira de Eliseu é saber que o projeto de Deus era dar mais, dar muito mais. E ele está abortando essa conquista por se conformar com aquilo que apenas ele tem. Essa indignação revela também uma outra coisa. O nível de maturidade espiritual que ele se encontra. Revela o perfil dele como um homem de Deus. Tanto Joás como Eliseu. Olha aqui para mim. A dimensão que você está atingindo revela o nível de espiritualidade que você tem. O nível de maturidade espiritual que você possui. Amém, amigos? Então aqui vai uma palavra para você, tá bom? Tá bom isso que você está vivendo? Tá bom para você? Se tá bom para você, Deus vai se conformar conforme você está se conformando. Agora, se não está bom, está na hora de vocês entrar para o time dos inconformados. Se acatar o que eu falo, eu quero que você venha desfrutar do entendimento do poder que é ficar inconformado na presença do Senhor. Às vezes a gente precisa aprender. Primeiro, as promessas, elas são incondicionais. O que eu quero dizer? Tem coisas que Deus fala, pronto, já era. Acabou, não tem como ir revogar. Não tem como tentar anular. Por exemplo, na Bíblia, Jesus falou diversas vezes que voltará. Pronto, independente se você acredita, se você está bem espiritualmente, se você crê, nada vai mudar. Jesus vai voltar e pronto. Para isso acontecer, eu quero dizer que não depende de você acreditar. Vai acontecer e pronto. Mas há também coisas que não vão acontecer na nossa vida somente porque Deus falou com você. Existe algo por detrás da interação entre Deus e o homem. Existem promessas no âmbito pessoal que só vão concretizar na medida que você acreditar e não automaticamente. A culpa não é porque o profeta não era de Deus. Não é porque a mensagem não era inspirada. É porque você não acreditou. Porque automaticamente nós temos uma defesa para justificar a ação daquilo que não recebemos. Mas nunca apontamos ao nosso comportamento. Gênesis 18, 19, a Bíblia diz razões pela qual o Senhor escolheu Abraão. Eu faço questão de citar para você. Gênesis 18, 19, pode anotar. Pois eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes,
que se conserve no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Quem entendeu, diga amém. Quem não entendeu, eu vou explicar. Deus prometeu abençoar Abraão, e após essa bênção liberada sobre a vida dele, seria abençoada toda a sua geração, toda a sua descendência também seria bendita. Sim, mas para essa promessa acontecer sobre Abraão, e sobre a sua geração, e sobre a sua descendência, Deus estava dizendo que Abraão tinha que fazer a sua parte. Só vai acontecer, há uma promessa, mas só vai acontecer se você também fazer a sua parte. Essa não era uma promessa incondicional. Abraão, querendo você ou não, serão benditas todas. Não, Abraão, para ser bendito, você tem que fazer a sua parte. Numa leitura corporal, não costumamos a prestar atenção nos deveres da promessa. Nós nos atentamos somente aos direitos da promessa. Eu sou cordeiro, eu também sou filho de Deus, eu faço parte dos cultos, eu faço os direitos. Mas temos que atentar para os deveres, a parte que o ser humano não gosta. Isso não é algo só no Antigo Testamento. 1 Timóteo 1,18, faço questão de ler, e eu peço que você escute os detalhes. 1 Timóteo 1,18, Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as, você combate o bom combate. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou explicar. Timóteo, para as profecias a seu respeito, dê certo, aconteça, se torne realidade. Corre atrás, meu filho, faça a sua parte, porque elas não vão acontecer somente porque é uma promessa. A promessa, às vezes, a gente recebe, ela só sinaliza o alvo, te mostra o trilho, te dá um norte, uma direção, aponta para onde a sua visão alcança. Isso é tornar claro o intento de Deus para você, sobre o projeto que Ele tem na sua vida, o futuro que Ele deseja para você, mas não quer dizer que vai acontecer, se você não fazer essa parte. Amém ou não amém? Deus nos dá sonhos, Deus nos dá projetos, e eu me considero um grande sonhador, mas só vão acontecer as coisas se deixarmos de cruzar os braços. Não é porque Deus tem promessa que eu espero sentado ver as promessas acontecendo. Quem anda comigo sabe como eu corro atrás dessas promessas. Ou seja, a palavra, ela vem como direção, e a direção para você nessa noite está aí. Agora é necessário o seu envolvimento nessa promessa. É unilateral, é necessária a sua participação. O que você tem feito para cooperar com o projeto de Deus para a sua vida? Você tem feito a sua parte? Porque essa é uma aliança que nós temos a garantia que a parte dele ele sempre cumpre. Veja o cenário da história. Ferirás o inimigo até consumir. Aí ele fala, por que então feriu por 3 vezes? Por 3 vezes. Eliseu estava esperando que ele esgotasse todas as flechas que havia no alforje, pegasse as que estavam no chão, que já tinha lançado, e jogasse de novo. A euforia da conquista é sua. Olha para mim, a vontade de que saia dessa situação é sua, e você tem que manifestar o interesse dessa situação ser alterada. Agora, uma cara de desânimo, uma má vontade, um desinteresse,
A nossa conformidade, ela vai limitar a nossa conquista. A nossa conformidade, ela vai restringir a nossa história. A nossa conformidade, ela vai regular a nossa prosperidade. Mas se você soubesse o poder do inconformismo e a capacidade que ele tem de nos levar além daquilo, para muito mais daquilo que Deus tem preparado. Se você soubesse o poder do inconformismo, você tem a dimensão de que Deus vai te levar aonde muitos não conseguem chegar devido à sua conformidade. Ao equiparar na balança, os que atingem os objetivos são aqueles que não se conformaram com aquilo que tinha. Um dos melhores exemplos do inconformismo é a história de Gideão. Atingir a plenitude da realização do projeto de Deus na vida dele. Enquanto todos estavam conformados com a vida subhumana que estavam vivendo, enquanto todos estavam conformados com a vida que lamentavelmente estavam sendo submetidos, a história fala que um anjo de Deus, ele aparece para Gideão, e ele fala assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. Olha aqui para mim, só disso acontecer já era um grande milagre, e Gideão poderia ficar conformado. Ou você vê anjos todo dia, que chega para você e fala: Senhor é contigo, varão. E aí, anjo, obrigado. Tão natural que é. Seria um espanto. Uau! Deus enviou lá dos céus um anjo para falar que eu sou um varão valoroso, então ele é comigo, vai dar tudo certo, e se conforma. Mas aqui acontece alguma coisa impressionante. Talvez você nunca reparou, deixa eu abrir o seu entendimento. Aqui mostra a reação de alguém inconformado, que nós devemos nos inspirar. Quando Gideão olha para o anjo, e ao invés de falar: uau, um anjo na minha frente, Deus é comigo, ele falou assim: Senhor é conosco. O que é feito das maravilhas que nos contaram os nossos pais? Entendeu ou não? O anjo esperava alguma coisa eufórica pela presença dele ali. Olha, o Senhor é conosco. Se o Senhor é conosco, cadê as maravilhas que o meu pai contava quando eu era criança? Se o Senhor é conosco, por que a nossa geração está vivendo uma vida miserável como essa? O anjo esperando uma animação, me mostra, se o Senhor é conosco, eu quero ver as evidências. Cadê os milagres? Cadê os milagres? Houve moveres no passado, então mostra agora também. Se o Senhor é conosco, cadê aquele Senhor que operou na geração de Moisés? Cadê aquele Senhor que operou na geração de Abraão? Se o Senhor é conosco, essa unção de conquista também tem que estar na minha geração, também tem que fazer parte da minha geração. O anjo ficou até deslocado, e antes que ele fosse embora: eu quero o sobrenatural de volta, eu quero que o meu povo veja o sobrenatural de volta, eu quero que essa igreja viva o sobrenatural de volta. Sim! Nós precisamos aprender com o inconformismo de Gideão. Ou você se conforma e acha que está tudo bom, e essa é a vida que você vai viver: horas de vitória, horas de derrota. 3 flechas. Respiramos esse mês, tá bom. Esse mês está tudo bem em casa, mas eu sei que mês que vem vai brigar de novo. Tá bom. O que a maioria de nós pensamos quando lemos a sua história é que Gideão viveu o sobrenatural por ter sido escolhido por Deus. Atenção. Quando na verdade a perspectiva
desta realidade é justamente o oposto. O que levou Deus a escolher Gideão para restaurar o sobrenatural para toda aquela nação, para toda aquela geração, foi justamente um coração inconformado dentro de Gideão. Não é a proporção daquilo que Deus queria fazer, é a dimensão da onde Gideão queria chegar, aquilo que ele queria viver. Alguém que está dizendo: eu não aceito viver só de saudades, eu não aceito só viver de histórias, eu não aceito só viver de passados, eu não aceito viver só de sobras, eu não aceito viver sendo constantemente ajudado ou pedindo ajuda, eu não aceito viver à base de remédios, eu não aceito ter um casamento fracassado, eu não aceito viver vendo a minha família se desintegrar, eu não aceito ver a minha casa indo para o fundo do poço. O que leva o Senhor, presta atenção, a manifestar a reação dele na sua vida, se inicia com a revolta do inconformismo que você gera pela vida que você está vivendo. Se revolte hoje, comparado ao grande projeto que Deus tem para que você viva. Enquanto você acha que é somente isso, é que você nunca conseguiu fazer uma leitura daquilo que Deus tem para você. Aqui vai uma frase para você: se Deus tem mais para nós, se recuse a viver com o menor que você conseguiu. E só para não depender dele, você se conforma com o menor. Só para não se render a ele, você se conforma com isso que você está vivendo. Jesus olha lá e fica indignado: meu Deus, se camarada soubesse o que eu tenho para a vida dele, igual a pastora fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus, olha isso, passando tudo isso, podia desfrutar de tudo aquilo. Eliseu, antes de morrer, ele ficou tão indignado, porque esse é o perfil de Eliseu, inconformado, revela alguém que sempre ansiava por algo mais de Deus, não só aquilo que ele poderia alcançar, mas na expectativa daquilo que Deus tinha para te dar. Sabe como Eliseu apareceu na história da Bíblia? Aqui é uma revelação surpreendente. Você sempre viu alguém substituindo um outro e nunca parou para pensar. Não dá para contar a história de Eliseu e desassociar da história de Elias. E o profeta Elias é nada mais, nada menos do que um dos maiores vultos do Antigo Testamento descrito na história da Bíblia. Depois de Moisés, para os judeus, Elias é o cara. Ai, se falar mal de Elias. E Elias aparece para o Senhor da nação e fala assim: não vai mais chover. Ainda diz quanto tempo? Durante 3 anos. E é tão audacioso falar assim: não só não vai chover, como não vai nem garoar. E de repente, num desafio contra outros profetas, ele sobe no monte e fala assim: não só não vai chover, como vai descer do fogo do céu e vai sugar todas essas águas. Era um negócio sobrenatural. Ou você viu constantemente alguém assim? Não, é algo sobrenatural. Mas de repente, o quadro se inverte para Elias. As pessoas começam a te perseguir. Acaba a provisão do alimento. E ele entra em depressão e corre para dentro da caverna. Foi para a caverna de Horebe, para não ser morto. Porém, na caverna ele pede a morte. Alguém que conhecia Deus desta forma, ele fala assim: melhor é morrer do que viver. Alguém que desfrutou do poder de Deus como nenhum de nós aqui desfrutamos. Ainda fala, em outras palavras, o que eu sonhei, esperando para a minha geração, que eu projetei para a minha geração e esperei que fosse melhor, hoje eu descubro que melhor é desistir. Eu prefiro morrer. Eu estou abrindo mão, porque eu sei que daqui para frente eu
consigo mais. Olha para mim, é exatamente aqui, onde registra Elias desistindo, que as coisas se encerram para Elias e se inicia para Eliseu. Deus olha para Elias lá da caverna e fala: tá bom, já que você está desistindo, depois de me conhecer, depois de eu revelar para você, depois de eu mostrar meu poder para você, você vai desistir? Já que vai desistir, então pelo menos faça com responsabilidade. Não desista de qualquer maneira. Você tem uma geração, não abra mão. Tem pessoas que te veem como líder, tem pessoas que te veem como cabeça. Tamanha seriedade do reino de Deus, que Deus fica abismado quando alguém faz a sua obra relaxadamente, a ponto dele dizer que maldito é aquele que faz a obra relaxadamente. Deus diz para Elias: você quer parar? Então, meu amigo, primeira coisa, acha um substituto, porque meu projeto tem que continuar, com ou sem você. Seja responsável até para desistir. Amém ou não amém? Até para desistir de alguma coisa da igreja, tem que ser com responsabilidade, porque envolve um projeto de Deus e não seu. Bom, Deus deu as últimas ordens. A Bíblia diz que Elias, ele vai ungir Jeel, rei de Israel, Azael, rei da Síria, e Eliseu, profeta, no seu lugar. É isso que registra os últimos momentos de Elias. Aí a palavra fala que ele unge Eliseu, e depois a Bíblia não fala que ele ungiu os dois reis, que nem deu tempo. A palavra fala que ele vai, joga a capa em Eliseu, como quem diz: agora eu estou parando, para mim já deu, toma o bastão, agora é com você, meu camarada. Agora reflita comigo, se iniciar um ministério na presença de Deus, alguma coisa do zero, já é desafiador, igual começamos esse projeto aqui. Imagina para um camarada substituir nada mais, nada menos do que Elias, o famoso Elias, e chegar para ele e falar assim: olha, Elias parou, agora você assuma o lugar dele, assuma o lugar dele. O que todos viram em Elias, estão esperando, no mínimo, a mesma coisa em você. O nível de cobrança era hard, altíssimo, porque você acha que no início do livro de Josué, você só vai ver Deus entregando palavras de bênçãos, promessas de motivação. Porém, você não irá encontrar em momento algum Eliseu mostrar, na aceitação da sua função, sinais de insegurança. Em nenhum momento milindrar: o que vão pensar de mim? Eu não sei fazer o que ele faz, eu não sei mandar fogo do céu, eu não falo tão bem, eu não prego tão bem, em nenhum momento. Porém, você vai encontrar uma fala de Eliseu que revela o entendimento dele de quem que era Deus. Eliseu fala assim: pois bem, eu quero não só assumir o cargo de Elias, mas eu também quero porção dobrada do espírito de Elias. Se é para pegar o que ele pegou e fazer o que ele não fez, eu não posso ter a mesma porção que ele teve. Ele estava falando assim: meu amigo, é para eu fazer, então eu não vou parar dentro de uma caverna com depressão onde ele parou, mas eu vou levar esse negócio para um outro nível de realidade, porque eu sou inconformado. Essa é uma reação de quem é inconformado, Quando Eliseu pediu porção dobrada, Eliseu está falando: eu não só vou continuar o seu serviço, como também eu vou finalizar aquilo que ele começou. Quando Elias sobe, a capa cai, ele só fica de olho na
capa, e não aonde Elias foi. Quero o bastão. Amém ou não amém? Eliseu só foi o que foi, porque Deus escolheu. Pense, ou Deus escolheu Eliseu, porque ele era quem ele era. Eliseu só chegou aonde chegou, porque Deus mostrou seu poder para ele? Ou Eliseu só chegou aonde chegou, porque ele acreditava no poder de Deus para ele? Mês de julho, para eu finalizar, nós vamos fazer aqui o mês dos inconformados. E só vai entrar na causa quem é inconformado. Tem um livro que eu quero estimular a mudança do seu comportamento, que diz assim: em seus passos, o que faria Jesus? Pastor Sheldon, de 1890 e pouco. E é um livro fantástico. Outras igrejas aderiram. Bom, enfim, a história fala de um pastor que começou a colocar um incentivo de mudança comportamental na igreja, que cada tomada de decisão ele deveria resolver iniciando por uma frase: se fosse Jesus, o que ele faria? Então eu vou fazer da mesma forma, independente qual seja as consequências. E iniciou um pequeno grupo, e depois, pelos testemunhos desse pequeno grupo, o grupo ficou maior, e depois ficou a cidade toda fazendo parte desse projeto. E nós vamos levantar essa bandeira do inconformismo. Eu vou parar de tomar as minhas próprias decisões, e eu vou fazer esse desafio. Bom, isso é o que eu faria, mas e se fosse Jesus? Como ele faria? E é assim que eu vou fazer. É um desafio, não é para falar que vai fazer e continuar fazendo do seu jeito. É para se jogar por inteiro nesse projeto. Ah, mas pode custar meu emprego. Ah, mas eu posso perder amigos. Ah, mas eu posso ser o pior vendedor. Ah, eu posso perder cliente. Ah, eu posso isso, posso aquilo. Então nem entra no seu projeto. Fica no seu conformismo. Tá bom para você? Continue assim. Quer mudar essa realidade? Vem para o jogo. Nós vamos fazer um mês diferente. Eu vou pegar aquelas camisas que vocês estão vendo. Nós vamos usar camisas aqui. Estava orçando, fica em torno de 30, 35 reais, já desenhado. O livro eu encontrei por 12 reais, e só vou confirmar. Vou trazer os livros para que vocês leem. Pelo amor de Deus, é um livro pequeno. Para de preguiça. Amanhã, às 20 horas, nós vamos colocar o filme. O filme é um pouco diferente, mas para quem puder, tiver disponibilidade, vai ter um cine gospel. Vai pagar meia amanhã. Brincadeira. Vai ter até pipoca aqui. Vou combinar com os amigos aqui. Vou assistir o filme, é um pouco diferente, mas leva no mesmo caminho. Terça-feira, as lições das células vão ser voltadas nesse sentido. Vou elaborar as lições, vou mandar para vocês. Amém? E as pregações dos ministros dessa igreja serão todas baseadas nesse sentido. Eu vou colocar isso na sua mente de forma gritante, ao ponto de você perceber que Deus está te incomodando por uma mudança comportamental urgente. Deus quer que você saia de um conformismo e viva um sobrenatural que seus olhos hoje não conseguem enxergar, mas que Deus quer que você venha desfrutar. Amém ou não amém? Quem está comigo, quando acabar o culto, fica aqui que eu quero bater um papo com vocês. E eu quero orar. Amém, amigos? Estou muito feliz de ver o Denis aqui. Uma alegria, viu, Denis? Gente boníssima, esse meu amigo aí, baterista. Vamos colocar em pé e vou cantar com vocês uma música. Nós vamos encerrar. Após o término da música, eu quero chamar os aniversariantes dessa semana que passou e da outra semana anterior que eu acabei esquecendo. E uma tradição nossa, quero orar por vocês, tirar uma foto para rememorar esse dia. Vamos cantar e eu quero orar por você no propósito daquilo que foi ministrado ao seu coração. Glória a Deus. Glória, glória a Deus.
o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz. Você pode declarar sim. Você quer receber oração? Vem à frente. Quero orar para você. Você pode celebrar Ele. Sim. Que o Senhor te Abençoe. Chora, bandara, bandara, bandara. Conceda tua graça E te... Vem que eu quero orar para você, vem aqui. Aleluia. Chegou a hora de viver a realidade de Deus para sua vida. Diga não às flechas que você lança, mas lança as flechas que Deus coloca no seu coração. Sim, não limita aquilo que Deus quer para sua vida. Sim, não olhe para sua vida a perspectiva da sua visão. Sim, Deus tem projeto. Deus tem projeto para você. Deus tem projeto. Sim. Vai chegar longe. Sim. Vai avançar. É por ti e de dia, noite, no entrar. Sim. Pega a flecha. Sim. Em teu luto, em teu choro, é contigo. É por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo. você acredita, adora. É um tempo novo sendo profetizado nesse lugar. Há um tempo
profético para ser desfrutado. Há um tempo novo para que você viva. Sim. É chegada a hora de desfrutar o projeto de Deus para sua vida. Até transbordar, derrama sua glória. Lança a sua flecha, lança a sua flecha. Lança. Sim. Só depende de você chegar lá, minha amiga. Viva, 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 viva. Sim. Abra a janela. Sim. Abra a janela e veja o campo que você tem que conquistar. Enche-me até transbordar. Derrama, 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 derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Verdade, Jesus, verdade. Verdade, Jesus. Verdade. Sim, sim. Me enche, me enche, me Sim, Jesus, sim, Jesus. Espírito, Sim, Jesus. Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus o meu amor. Eu adorarei ao Deus a minha vida.
Aleluia! Sim, Jesus. Aleluias. Oh, adorado. Você pode dizer amém? Glória a Deus por isso. Amém, Jesus. Dá vontade de continuar, mas amém, e preciso finalizar. Eu quero chamar os aniversariantes, decorrente a semana que passou e a outra semana também, anterior. Quem fez aniversário, viu, Carlos? Se tiver criança que fez aniversário, eles esperam também por esse momento aqui. Eu quero orar por vocês, junto com a família. Você me ajuda aqui? Braços de Sansão. Muito bom, hein? Que legal, hein? Viu, amigo? Pode acender aqui, por favor? Isso. Tem mais algum aniversariante? Não, vem mais pra cá então, bater uma fotinha. Não é? E vamos orar. Não, né? Capricha nessa foto aí. Muito bom. Já fica aqui para a gente fazer essa oração. Pastora, ore por ela. Jesus querido, te agradecemos pela vida das suas filhas, por festejarmos e celebrarmos mais um ano na tua presença, que é o principal, primordial, Pai. Que o Senhor derrame bênçãos grandiosas, que o Senhor dê unção redobrada do teu Espírito, Pai. Que o Senhor dê capacitação, que o Senhor abençoe todos os projetos, todos os sonhos, todas as metas, os objetivos, que elas possam galgar muito além. Pedimos por seu favor, pedimos por sua graça, por sua bondade, Pai. Senhor, e que as tuas filhas permaneçam sempre fiéis ao Senhor em todo o tempo. No nome de Jesus, nós bendizemos o seu nome, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Uma música bem animada. Nós vamos encerrar com uma música bem alegre, porque hoje foi um dia de alegria. E ao término, eu quero falar com aqueles que vão vestir a camisa dos inconformados. Não é obrigado a participar, não vou te ver diferente se você não participar. Não vou ficar de mal de você se você não participar. Mas quem participar tem que participar honestamente. Na bateria, Denis, já começa a puxar. Muito bom. Pega a viola, vamos fazer uma música bem alegre. Faz o pai no pá. Isso. Amém. O Rian está com um brinquedo novo. Vamos com alegria. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Terminado em nome de Jesus. Tenha uma excelente semana. Um tempo novo é chegado para a família IBI. Aleluia.